Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOSM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre o banco de dados Oracle para você que está iniciando, está no nível intermediário, está no nível avançado. O nosso objetivo aqui é trazer temas de projetos reais e temas que caem na prova de certificação para poder te ajudar cada vez mais a acelerar a sua carreira profissional. E hoje estou trazendo uma questão aqui a respeito de Undo. Foi uma dúvida de um aluno recentemente, que eu quero trazer aqui alguns elementos aqui de quando alterar a Undo Retention, tá? É um parâmetro que nós temos para você configurar a Undo, e eu quero realmente dar algumas dicas, algumas orientações aqui para que você tenha um entendimento de quando alterar a Undo Retention no seu ambiente de banco de dados, beleza? Se você está gostando aqui dos vídeos do canal, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, fique ligados que toda semana está saindo vídeos novos aqui no canal da DBOSM, então fiquem ligados. E não se esqueça também de entrar no nosso canal do Telegram, porque lá sai conteúdos exclusivos, tá? Então, se você realmente quer ter acesso a conteúdos exclusivos, lá você, no Telegram, você vai receber esses conteúdos de primeira mão, você vai conseguir saber dos eventos, né? Às vezes a gente faz aqui algumas lives, alguns podcasts, onde a gente tira algumas dúvidas, a gente fala de alguns conceitos, né? Mas lá dentro do canal do Telegram, a gente consegue fazer, muitas vezes, avisar das próximas masterclasses, dos nossos workshops, onde a gente compartilha a tela e faz junto, tá? Então lá a gente consegue entrar realmente no nível de te ajudar muito mais se você estiver no nosso canal do Telegram, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Para a gente falar sobre esse assunto de Undo Retention, né? Quando alterar. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a Undo, né? Undo é uma namespace que nós temos dentro do banco de dados Oracle, tá? Dentro da arquitetura do Oracle Database. Se você está perdido, cara, você precisa entender o que é Undo, tá? Então participe dos nossos workshops, do nosso canal. E aí, quando a gente fala de uma namespace de Undo, o que é uma namespace, né? Basicamente, a namespace é um dos elementos da arquitetura do Oracle Database, né? Nós temos a instância e o database. E dentro do database nós temos o elemento tablespace, tá? Onde você tem a possibilidade de criar uma namespace para que você consiga colocar os seus dados, os segmentos, as tabelas, tá? Então, você vai armazenar isso dentro de uma namespace. E a Oracle, internamente, o banco de dados Oracle, né? Internamente, dentro da arquitetura dele, ele tem uma namespace de Undo, tá? Onde todos os dados que são modificados, o Oracle Database ele faz uma cópia original antes de modificar esses dados, tá? Então, esses dados são chamados de dados de Undo, e eles, basicamente, são utilizados em algumas situações, né? Quando você quer fazer um rollback de uma transação, você quer voltar uma transação que foi feita, né, um comando DML, tá? Quando você quer recuperar um banco de dados, quando você quer prover uma leitura consistente, tá? Que basicamente consiste em você começou a fazer um select que ele demora 30 minutos. Durante esses 30 minutos, os dados estão sendo alterados, mas ele vai garantir que aquela leitura vai ter o mesmo resultado do início que foi feito aquele select. Então, aquela leitura consistente de, dentro do período que está sendo executado o select, ele não está mudando aqueles dados, tá? Então, ele consegue analisar também alguns dados aí do passado utilizando o Oracle Flashback Query, tá? Ele consegue fazer recuperações lógicas das features de flashback, tá? Então, ele é algo muito utilizado, principalmente quando a gente fala de leitura consistente, de voltar dados que ainda não foram comitados, fazer um rollback, né, desfazer alguma alteração, tá? E as features de flashback. Então, para isso que serve, basicamente, a namespace de Undo, tá? E aí você tem que entender que nós temos Undo namespace, né, que você pode... normalmente ele é criado automaticamente quando você está utilizando o DBCA para fazer a criação do seu banco de dados, tá? Então, não é uma coisa que você precisa customizar normalmente depois que você cria um banco de dados. Por padrão, ele já vai ter a sua Undo namespace. E nós temos também o Undo Retention, né? Onde você tem um parâmetro onde você consegue realmente especificar o período mínimo do tempo que o Oracle Database tenta reter as informações antigas de Undo antes de serem sobrescritas, tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, essa introdução conceitual para que você realmente consiga entender o que é essa namespace de Undo e dar algumas recomendações aqui para vocês a respeito do gerenciamento de Undo. Então, outros pontos que a gente precisa falar, né? Desde as versões do Oracle 9, tá? A Undo era uma namespace que ela é gerenciada automaticamente, tá? Então, antes disso, você tinha que fazer o gerenciamento manual do segmento de rollback no Oracle 9, se eu não me engano.
Mas de lá para cá é algo que é muito automatizado, tá? E você vai entender um pouquinho o porquê disso, né? Cada vez mais a Oracle tem automatizado coisas que antes eram feitas de forma bem manual e que o próprio algoritmo do Oracle Database ele pode estar gerenciando isso aí de forma mais automatizada. Mas o que a gente precisa entender sobre o período de retenção da undo, né? Que é a undo retention, tá? Que é exatamente o tema que a gente quer trazer aqui, ó. Undo retention. Basicamente, ele é o período, né, que você tem para reter as informações antigas de undo antes de serem sobrescritas, tá? O valor default, quando a gente está falando de undo retention, ele é de 900 segundos, tá? Então, esse é o valor default que nós temos, né, dentro da undo retention. E aí, o que a gente precisa saber, né, sobre retenção de undo? Que nós temos alguns tipos de dados que nós temos dentro da table space de undo, tá? E que dependendo de como o seu banco está configurado, você consegue ter um controle, né? Você consegue fazer algum tipo de otimização. Isso é um tema que cai na prova de certificação 032, isso é um tema muito interessante também no dia a dia, que você precisa estar ligado, né? Eu acho que uma dúvida muito comum, né? Qual que é o tamanho ideal que eu tenho para configurar undo retention, né? Como que eu consigo fazer isso? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o que a gente precisa pensar, né? Quando a gente está falando de bancos muito pequenos, né, muitas vezes esse valor default ele vai atender. Tá? A gente está falando de um banco que faz pouquíssimas transações, etc. Mas quando a gente começa a falar de banco de dados maiores, esse parâmetro, muitas vezes, ele deve ser analisado, tá? Não te falo que ele deve, de fórmula mágica, de acordo com bancos, ter um valor específico. Não é essa a fórmula. Mas é algo que muitas vezes você pode fazer algumas alterações ou não. Existe um parâmetro, o parâmetro undo retention, tá? Que é um parâmetro onde você tem ele dentro do SPFile, onde você consegue fazer algumas configurações desses dados. E nós temos alguns tipos de dados dentro da undo retention. O primeiro são os dados expired, que são registros marcados para serem sobrescritos, né? Ele foi um dado que ele já passou por aquele período daquela transação de fazer um commit ou fazer algum rollback, né? E são registros que não são mais utilizados, eles podem ser sobrescritos, né? Porque aquela transação já foi finalizada, tá? Então ele pode ser marcado como expirado, tá? Então esses são dados aí importantes que nós temos dentro do segmento de undo. E temos outros dados que são o unexpired. E aí são registros com tempo inferior ao tempo da undo retention e por isso precisam ser mantidos, porque ele ainda está sendo utilizado por ali, beleza? Então, em cima desses conceitos, o que a gente precisa saber, né? Que automaticamente o Oracle pode fazer um ajuste, um tuning da undo retention, dependendo do tipo de configuração daquela table space, tá? Então, dentro da table space, você tem a opção de ter a undo table space configurada como auto extend. Tá? Então, quando você tem a undo configurada como uma opção de auto extend, o banco de dados automaticamente ele ajusta o undo retention, o período do undo retention, né? Para ele poder realmente suportar aquilo que ele necessita. Por quê? Quando você deixa uma table space em auto extend, ela pode crescer, tá? Então existe a possibilidade de você crescer a undo. E aí pode chegar num ponto, por exemplo, de você ir crescendo, né, de acordo com a necessidade. E se ele chegar num valor máximo que ele não consegue crescer mais, você pode ter um erro chamado o snapshot too old, tá? Que ele pode realmente dar um erro falando assim, ó, não estou conseguindo mais realmente trazer os dados que eu preciso e a table space de undo está muito pequena, tá? Então a gente precisa entender realmente que existe essa possibilidade. E aí outra possibilidade que nós temos é que a table space ela tenha um fixed size, tá? Que ela tenha um tamanho fixo, tá? E aí quando a gente está falando de um tamanho fixo, o Oracle Database dinamicamente, né, ele vai ajustando o retention pelo melhor período possível de retenção da table space, tá?
Então, nós temos realmente essa possibilidade também de ter o valor da table space fixado, e aí a Oracle, dinamicamente, ele vai realmente tratar essas questões. E aí, lembrando, né, quando a gente está falando de uma query muito longa, tá, ela pode falhar também, assim como numa operação de flashback, ou uma query longa, falando snapshot to wood, não estou conseguindo trazer as informações, porque a retenção da undo ela está muito pequena e não tenho dados suficientes para poder fazer uma leitura consistente, tá? E também você pode ter um DML que ele poderia falhar por ter falta de espaço para acomodar essas novas transações, tá? Então existe também essa possibilidade. Então a gente tem que realmente sempre setar o valor mínimo do período de retenção da undo para você não ter esse tipo de problema, tá? Então, se você não tiver esse valor mínimo configurado, isso pode de fato gerar um problema. E como que a gente chega nesse valor ideal de undo retention, né? Como que a gente consegue realmente chegar a esse número mágico, né, cara? Primeiro, o papel de quem administra o banco de dados é sempre estar monitorando o Oracle Database, né? Então, nós temos um papel muito ativo aí de entender o comportamento aí, até quando você consegue realmente intervir ou não, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeira coisa, você tem um undo advisor, tá? Então, você pode ativar o undo advisor, que é um cara bem interessante, que ele pode, a Oracle, desde o Oracle DG, né, ele tem várias recomendações aí de advisor, ele pode trazer recomendações de qual que é o tamanho ideal aí da sua table space de undo, de qual, depois você consegue ir lá fazer um select nas DBAs, advisors, né, do dicionário de dados, né, onde você consegue verificar qual que é o tamanho recomendado para o parâmetro do undo retention, qual que é o tamanho adequado aí para você realmente manter a sua table space de undo, tá? Então, ele é um cara bem interessante de você utilizar. Sempre tente utilizar os advisors, que eles podem trazer dados importantes. É legal a gente falar sobre os advisors, que nada melhor do que a gente analisar as situações, né, o problema, analisando os dados do passado, o comportamento, né? Então, em cima dessa análise de dados, ele traz algumas recomendações, o advisor aí do Oracle Database, tá? E o que a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Além disso, né, além dessa questão do advisor, nós temos também um select que você pode estar analisando em cima da VDola undo stat, tá? Através dessa VDola, você tem lá um campo que ele é o Tunned Undo Retention, tá? Então você consegue fazer um select também na VDola Undo Stat, tá? Onde você consegue entender o comportamento, por exemplo, dos últimos 4 dias, né? E se teve em algum momento, né, alguma hora específica, que você teve a necessidade de utilizar um valor de undo maior, tá? Então é sempre recomendado que você esteja utilizando os advisors, monitorando através das VDollars, por exemplo, para que você consiga chegar num valor adequado, né, para conseguir realmente manter essa configuração do undo da melhor forma possível. Porque se você não tiver com a sua undo pequena demais ou com parâmetro de retenção, parâmetro undo retention, né, o valor mínimo de retenção da undo, você pode de fato ter problemas aí durante algumas transações, você pode ter erros aí em queries mais longas por não conseguir manter a leitura consistente ou por não conseguir realmente armazenar os dados da sua aplicação, tá? Lembrando, pessoal, se você utiliza o Fixed Size Table Space, o parâmetro undo retention é ignorado, tá? Então é importante você pensar aqui, ó. Se você estiver utilizando o Fixed Size, o parâmetro undo retention ele é ignorado, tá? E normalmente você vai definir o undo retention, né, o valor mínimo, né, quando você está utilizando a questão da table space em auto extend, tá? Porque se o valor está fixo, ele vai considerar que o valor mínimo é o valor da table space, ele vai estar reutilizando o que tem ali dentro. Se não tiver espaço suficiente, você tem que aumentar o tamanho da sua table space, porque ela não aumenta sozinha, ela está no valor fixo, tá? Se você está com auto extend, você tem a possibilidade realmente de estar controlando aí o max size, até quando que a sua table space de undo pode crescer, tá? E ao mesmo tempo também você tem a questão de especificar o valor mínimo de retenção para o undo retention. Qual que é o valor mínimo? Normalmente
você começa aí no padrão de 900 segundos, quando você cria um banco de dados via DBCA, mas você pode ir ajustando esses caras. E qual que é o nosso papel? Sempre monitorar e estar ajustando aí, fazendo um timing dessa questão do undo, e para isso você tem diversas formas de estar fazendo isso. Uma delas, tá, é a questão dos advisors que nós temos, tá? Então é altamente recomendado que você utilize os advisors, que você consiga consultar os advisors, que eles são caras fundamentais aí que você tem, e você pode ativá-los, né? Então você tem aqui, eu vou até anotar aqui, ó, o Undo Advisor, e você tem a VDola Undo Stat, que são excelentes informações aí para você manter a sua undo no tamanho ideal. Não tem uma fórmula mágica, vai depender muito do comportamento. Às vezes pode entrar uma query, algum usuário específico fazendo um comportamento bem atípico no banco de dados, que pode estar recomendando uma ação muito específica, né? Que aí você tem que realmente analisar e ver, faz sentido aumentar a table space undo? Faz sentido aumentar o undo retention? Faz sentido realmente deixar esse parâmetro muito alto por causa desse usuário específico? Será que o cara não está tentando fazer uma coisa que não deveria no banco de dados? Então, são parâmetros e aspectos que você pode estar analisando, que você pode realmente estar, como administrador, né, entendendo de fato o que está acontecendo. E sempre entenda, pessoal, não tem uma fórmula mágica. Você vai ter que realmente analisar o cenário, você vai ter que entender os conceitos, e principalmente se a sua table space de undo está em tamanho fixo ou se está em auto-extend, entender quais os tipos de dados que nós temos dentro da table space de undo, em quais situações que você utiliza undo, porque essas são questões aí muito importantes no dia a dia e que também são temas que caem na prova de certificação, que é importante que você esteja ligado quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, um pouco sobre esses conceitos, né? É um tema que envolve bastante conceitos para a gente poder te falar quando alterar do retention. Então, você vai realmente alterar quando realmente você fizer uma análise, rodar os advisors, dar uma olhada na VDola Undo Stat e realmente ver se existe uma necessidade, o que está acontecendo, se teve alguma sessão específica que está fazendo alguma coisa que tem essa necessidade, se existe algum módulo da aplicação específico que precisa realmente que tenha suporte de transações maiores. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados também que essa experiência vai estar disponível na plataforma de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.